Vamos ver, Paulo na breve. Caramba. Ouvimos, né, e olhando esses personagens que estão aqui, veio um turbilhão na cabeça, veio uma avalanche de fatos da memória, né? Comecei a trabalhar nos anos, depois da segunda metade dos anos 50, tudo isso que eu vi. Era repórter político e, sei lá, aqui é o memorial, então acho que a gente pode até contar um pouco de história da gente mesmo, né? Quando a gente começou no jornalismo, historicamente, nos jornais da oligarquia, todos os jornais eram propriedade de grupos oligárquicos ou de grupos de interesse político, mas eles eram feitos por inteligências liberais. Quando eles queriam fazer um jornal melhor, eles iam buscar os comunistas. Quem foram os grandes mestres dos jornalistas da minha geração? Bocage de Brito, Emílio Saqueta, né? Comunistas de uma cultura, assim, uma cultura humanista, né? E de um conhecimento do mundo, coisa maravilhosa. E a gente aprendia o mundo, aprendia a vida, conversando com esses chefes, com os chefes da gente. Né? O grande mestre, o Emílio Saqueta, grande mestre, para não falar assim de muita gente. Então, os jornais tinham um papel liberal, a serviço da inteligência, a serviço da construção do país, apesar de serem da oligarquia. Em 61, quando há a tentativa do golpe, com o Jânio Quadros e a UDN e tal, os jornais não aderiram àquilo, não. Não houve uma adesão maciça dos jornais. Eu, nessa época, eu já era o correspondente de imprensa latina no Brasil. Eu sou da primeira equipe de imprensa latina. E trabalhava depois no Correio da Manhã. O Correio da Manhã organizou o primeiro congresso brasileiro das reformas de base. O que era isso? Como o governo do Goulart só estava lá promovendo a reforma, ele chamou a inteligência, chamou os professores das universidades para organizar, para discutir o que seriam essas reformas de base. Correio da Manhã. Um jornal oligarca do Rio de Janeiro, mas de profunda tradição liberal. Liberal no bom sentido, né? Não esse liberalismo do status quo, né? Da globalização. Era diferente o liberalismo da oligarquia. Era o pensamento liberal. Aí o Correio da Manhã participou. Aí, quando é que a coisa começa a mudar? A coisa começa a mudar, o comportamento dos jornais começa a mudar, com a vinda do ISEG, com a vinda do IPES, com a injeção de dinheiro maciço dos Estados Unidos através da USIA e da CIA. Tá? É aí que a coisa começa a mudar. Correio da Manhã, por exemplo. Correio da Manhã acaba quando o Consul of America decide que nenhuma agência de publicidade devia dar anúncio no Correio da Manhã. E quem eram os principais anunciantes? Do Consul of America, as grandes nacionais. Né? Aí o Correio da Manhã fica só com os magazines, os grandes magazines, não sustenta jornal nenhum. Né? Classificado não dava para sustentar, e o Correio da Manhã vai declinando. Né? O Correio da Manhã se opôs ao governo do Jânio somente a partir de 63. Né? Quando já está no auge essa infiltração, né? Para acabar com o governo do Goulart. Então,
Você pega o ano de 63, o único jornal que apoiava o sistema era a Última Hora. Que apoiava o governo, ou que não era contra o governo, era a Última Hora. Todos os demais jornais estavam fazendo campanha contra o Goulart. Todos. Havia um só favorável ao governo. Todos. Aí vem o golpe, né, ironia do destino. Nessa época, quando veio o golpe, eu estava na Última Hora. Por razões aí que não vem ao caso. Aí eu era repórter político da Última Hora, no dia 1º de abril, cheguei para trabalhar, o jornal estava cercado por tropas. E esse jornal nunca mais voltou a circular. O que saiu lá nos domínios da Folha não tinha nada a ver com aquele jornal que dava cobertura do movimento sindical, do movimento estudantil e das reformas do país. Não tinha nada a ver. Totalmente diferente. Aí, e 2 meses depois do golpe, o Correio da Manhã me chama de novo para voltar para a equipe. Para ser repórter político outra vez. Eu estava fazendo oposição ao golpe. Então, era a única voz no Brasil contra o regime instalado. Para não dizer que era a única, havia aqui em São Paulo uma outra voz contrária ao regime, que era a Rádio Marconi. Então, o Correio da Manhã e a Rádio Marconi desapareceram do mapa. Todos os jornais, todos os meios, rádio e televisão, com exceção do Correio da Manhã e da Rádio Marconi, foram coniventes e foram parceiros da ditadura instalada. Mas antes de encerrar, queria completar o meu depoimento com a situação presente. Eu acho que o que explica um pouco essa mudança é a ingerência externa. E o que está acontecendo hoje? Eu estou tentando entender o que está acontecendo hoje. Esses jornais que tradicionalmente são propriedade da oligarquia, estão mudando de dono. Estão mudando de dono. Estão mudando de dono. Você pega os grandes jornais, Estado de São Paulo, todos eles estão sob intervenção dos bancos aos quais eles são diretores. Todos. E um fenômeno que está acontecendo no mundo, eu acho que você vai ter que me dar um pouquinho de tempo, porque isso é importante. O que está caracterizando a conjuntura mundial hoje, que é a grande concentração do capital, não está caminhando para ser propriedade de 300 famílias, né? E isso na Europa já é bastante visível. Pega, para ser bem rápido, eu vou dar só um exemplo. Podia falar da Europa inteira, mas vou dar só um exemplo. O que está acontecendo na França. Né? O grupo Lagardère, que é o maior fabricante de armas da França, fabricou o Airbus, que fabrica tanques, fabrica armamento leve, ele é hoje o proprietário praticamente de toda a mídia. Ele é proprietário de toda a mídia. Grupo Hachette, Grupo Vivendi, todos os jornais, todas as revistas da França estão hoje todas as televisões, satélites, telefone, tudo isso está na mão do Grupo Lagardère. O que não é do Lagardère é do Dassault. O Dassault é fabricando Mirage. O que não é do Dassault, por exemplo, o Le Monde, aí é do banco. Então, 3 proprietários dominam todos os meios de comunicação. Escutem, não é só o jornal, todas as editoras de livro, as grandes livrarias, as grandes impressoras, as grandes distribuidoras. Pois bem, o Grupo Abril aqui em São Paulo, né, comprou a Artificione, que era o maior grupo de livros editorial de livros de casa
comprou a Ática Cipione. E comprou também a distribuidora, né? E comprou Fernando Quinaglia. Eles tinham mais ou menos 60%, agora eles têm 98% da distribuição nacional de livros, revistas, tal. Então, esses grupos estão entrando aqui. Meio de comunicação hoje está servindo aos interesses das grandes corporações transnacionais. E é contra isso que nós temos lutado. É contra isso. Não vai ser fácil.